É fácil fazer a coisa certa quando todos concordam com você. Difícil é permanecer firme quando a maioria pensa diferente. Difícil é continuar fiel quando isso traz críticas. E mais difícil ainda é fazer o certo quando ninguém reconhece. Hoje é dia 11 de junho, devocional 162 da série 365 Pontes com Deus. Hoje vamos aprender com a história de Micaías. Micaías aparece em um momento muito interessante da história de Israel. O rei Acabe queria entrar em batalha. Antes da guerra, decidiu consultar os profetas. Então, cerca de 400 profetas foram chamados. E todos disseram a mesma coisa: vá para a batalha, você vencerá. Era exatamente o que o rei queria ouvir. Mas havia um problema. O rei Josafá, que estava com Acabe, percebeu que algo não estava certo. Então perguntou: não existe mais nenhum profeta do Senhor para consultarmos? E é nesse momento que Micaías entra na história. A resposta de Acabe é curiosa. Ele diz: existe um homem, mas eu não gosto dele. Por quê? Porque Micaías nunca dizia apenas aquilo que o rei queria ouvir. Ele falava aquilo que acreditava ser a verdade. Imagine a situação: 400 vozes apontando em uma direção e apenas uma apontando em outra. Humanamente falando, seria muito mais fácil concordar com a maioria. Seria mais seguro, mais confortável, menos problemático, mas Micaías escolheu permanecer fiel. Essa história nos mostra algo muito atual. Vivemos em um mundo onde existe uma enorme pressão para seguir a opinião da maioria. Às vezes as pessoas valorizam mais aquilo que agrada do que aquilo que é verdadeiro. E isso não acontece apenas em grandes decisões. Acontece no trabalho, na família, nas amizades, nas redes sociais. Existe uma pressão constante para nos adaptarmos ao que os outros esperam. Mas Micaías nos ensina que fidelidade nem sempre será popular e nem sempre será recompensada imediatamente. Uma das partes mais difíceis dessa história é perceber que Micaías ficou praticamente sozinho. Ele não tinha uma multidão concordando com ele, não tinha aplausos, não tinha aprovação, mas tinha convicção. E existe uma diferença enorme entre viver buscando aprovação e viver sustentado por convicções. Quem vive apenas da aprovação das pessoas muda conforme a opinião delas. Quem vive por convicção permanece firme, mesmo quando enfrenta oposição. Depois de falar a verdade, Micaías não foi recompensado. Não recebeu honra, não recebeu reconhecimento. Foi preso. Isso quebra uma ideia que muitas vezes carregamos. A ideia de que toda fidelidade gera recompensas imediatas. Nem sempre. Existem momentos em que o resultado da fidelidade é simplesmente continuar fiel. E isso já possui enorme valor diante de Deus. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez esteja tentando fazer o que é correto enquanto outras pessoas seguem caminhos mais fáceis. Talvez esteja mantendo seus valores mesmo quando isso não traz vantagens. Talvez esteja sendo fiel em situações onde ninguém percebe. E nesses momentos surge a pergunta: vale a pena continuar? A história de Micaías responde: sim. Porque o valor da fidelidade não depende dos aplausos, depende de quem você escolhe agradar. Micaías não ficou conhecido por sua popularidade, ficou conhecido por sua fidelidade. Séculos depois, ainda estamos falando sobre ele, não porque agradou a multidão, mas porque permaneceu firme quando seria mais fácil ceder. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja trabalhando em alguns de nós. Não apenas resultados, mas caráter. Não apenas sucesso, mas fidelidade. Nem sempre a maioria está certa. E nem sempre a fidelidade será a escolha mais fácil. Mas permanecer firme sempre vale a pena. Vamos orar juntos? Senhor,
Ajuda-nos a permanecer fiéis, mesmo quando isso for difícil. Dá-nos coragem, Pai, para fazer o que é correto, mesmo quando não recebermos reconhecimento. Fortalece as nossas convicções e ensina-nos a viver buscando agradar a Ti acima de qualquer aprovação humana. Em nome de Jesus, amém.